Olá, eu sou Janene Spolidori, especialista em educação, e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma experiência que eu passei alguns dias atrás, na verdade há pouco mais de um mês, que eu achei interessante compartilhar com vocês aqui no canal. Como vocês sabem, eu faço atualmente mais uma pós, em neuropsicopedagogia pela Sensupeg. Na verdade, eu faço duas. É uma pós dupla, né, em neuropsicopedagogia clínica e institucional. Mas a Sensupeg, ela tem alguns outros cursos e eu achei interessante durante essa pandemia que eles abriram algumas palestras online, obviamente, em relação a outros cursos. E eu assisti uma dessas palestras, eu achei bastante interessante e pertinente trazer aqui para vocês no canal, porque tem muitos seguidores que eles gostam mais de uma área de observação. No meu caso, eu gosto muito da área de neurociência, como vocês devem ter percebido, porque eu vou muito por essa área do raciocínio, da mente, do estudo do cérebro. Mas tem pessoas que gostam muito mais dessa área de psicologia, de psicanálise, de observação. Bem, fato é que eu assisti essa palestra online, ela era da área de ABA. Para quem não conhece, ABA é uma área de análise de comportamento. Ah, Janaína, mas chama ABA, mas é análise de comportamento? Pois é. A questão é que o B do ABA quer dizer behavior. Behavior é comportamento em inglês, então provavelmente veio do inglês. Então, lá na Sensupeg tem um curso que é relacionado à ABA, que é com especialização em TEA, que é o transtorno do espectro autista. Então, se você tem interesse, eu super recomendo a instituição. Eu estou fazendo o curso há pouco mais de um ano, estou gostando bastante. É um curso presencial neste momento, estamos com algumas aulas à distância por causa do isolamento, mas assim, o conteúdo é muito bom, os professores são ótimos e eu gostei bastante dessa palestra. Daí o que eu fiz? Eu fiz algumas anotações em relação à palestra, porque eu achei o conteúdo bem legal para quem se interessa por essa parte de comportamental. E eu trouxe aqui para vocês, porque eu notei ali durante a palestra também que no chat os professores que estavam participando, eles se mostraram bastante interessados, porque falava do comportamento do aluno em sala de aula. E a gente sabe que a indisciplina é uma questão que pega bastante. Na verdade, enquanto eu estava assistindo, eu até transpus o que o professor estava explicando para a nossa situação atual, porque eu acho que é aplicável. Eu não posso ter certeza, porque eu não sou especialista na área, mas eu achei que é pertinente aplicar esse tipo de observação na realidade que estamos vivendo também, e daí no final da explicação eu vou explicar para vocês como, que eu pensei, não sei se é pertinente, mas eu achei que se aplica. O nome da palestra era Análise Funcional. Eu até trouxe para vocês uns slides para vocês entenderem melhor como que funciona. Muito basicamente, porque lembrando que eu não sou especialista da área, minha área é mais de neurociência, mas aqui a gente está tratando um pouquinho de comportamento, ok? Só passando um pouquinho do que eu entendi. Vou compartilhar a tela com vocês, só um minutinho. Só minha tela estabilizar. Bom, a análise funcional, ela é uma parte dessa análise de comportamento que eu expliquei para vocês, que se chama ABA. E ela é composta de uma análise feita em 3 etapas. Na verdade, a pessoa que faz essa observação, ela observa um comportamento, que é esse B que está aí, é A, B e C, sempre, tá? Então, o A vai ser o antecedente, o B vai ser o comportamento, que em inglês se chama behavior, por isso que é B, e o C vai ser a consequência. Na verdade, lá na palestra, o professor ele explicou primeiro o B, porque ele falou que primeiro na verdade, primeiro você observa o comportamento da criança. Então, vamos supor que a criança, a professora vai
Vou dar um outro exemplo, não vou dar o mesmo do professor da palestra. A professora dá uma lição e a criança se recusa a fazer, tá? Então a criança se recusa a fazer, ela não gosta de fazer a lição, ela demora, enfim, ela tem dificuldade, então ela começa a bagunçar na aula. Então toda santa aula essa criança começa a bagunçar. Daí o que a professora faz? Ela pega essa criança e leva para o diretor. Então esse daí é o comportamento da criança e o comportamento do professor. Então, esse especialista em análise de comportamento observa o que aconteceu. Esse comportamento ele vai ser recorrente, ou seja, ele vai acontecer algumas vezes, ele vai se repetir. E daí ele vai observar o antecedente, que é o A, que estava lá. Lembra que era A, B e C? Então, a gente tem o comportamento, que é a criança não fazer a lição e fazer a birra, né? Então, a birra seria não vou fazer, começar a bagunçar. O professor levar para o diretor, para o coordenador, ou aplicar algum castigo. E essa seria a consequência. E daí, por que essa criança toda vez prefere fazer essa birra em lugar de fazer a lição, né? Então, o gatilho... peraí, eu estou adiantando as coisas. Vamos voltar lá para eu não... Eu estou querendo passar o carro na frente dos bois. Deixa eu voltar lá para explicar direitinho para vocês. Então, a gente tem lá o A, B e C. O antecedente a esse comportamento é a lição. Então, toda vez que essa criança ela tem a questão da lição, ela vai mostrar um comportamento desafiador em relação a esse professor. Então, ela vai desafiar o professor porque ela sabe que ela vai para o diretor. Lá no diretor, ela prefere estar no diretor levando bronca ou até tomando um chá, porque a gente sabe que às vezes acontece do diretor conversar um pouco com a criança e daí ela fica lá um pouco, ou sentada sem fazer nada, ou tomando um chá, ou volta para a classe e acaba nem fazendo a lição. Então, na verdade, ele escapa da lição, dependendo da situação. Então, ele prefere fazer isso do que permanecer na sala e ser obrigado a fazer a lição. Então, essa questão de observar por qual motivo que acontece é toda a questão dessa análise de comportamento. Então, não adianta você dar bronca ou mandar para o diretor sem saber o motivo pelo qual aquilo acontece. Quando o comportamento ele é uma vez só, ok. Né? Aquilo aconteceu uma vez só, pode ser algum problema que a criança passou no dia, ok. Quando ele é recorrente, acontece sempre, aquilo vai ter um motivo. A criança vai ter se habituado, ela vai ter criado um hábito em cima daquilo. É como se ela tivesse se acostumado a fazer aquilo, pelo que eu entendi, né? Como lembrando que eu não sou especialista, ok? Então, até se algum psicólogo ou algum especialista nessa área estiver assistindo e quiser colocar nos comentários, sinta-se à vontade para complementar. Daí, o que eu trouxe? Eu trouxe também uma outra complementaçãozinha aqui, que eu achei interessante. Então, a gente tem lá, como eu falei, o antecedente, o comportamento e a consequência. Isso daqui, gente, ele vai virar uma tabelinha, e nessa tabelinha, que é um formulário, a pessoa que trabalha com este campo, né, nesse campo de atuação, ela vai preencher com datas, enfim, tem todo um protocolo desse profissional que trabalha nessa área, que ele vai preencher para poder dar continuidade no trabalho com a criança, porque, pelo que eu entendi, é um campo de atuação dentro de escolas, com as crianças e coisa e tal. Agora, por que você faz isso? Porque você precisa entender o porquê de determinados comportamentos. Porque se você não entender esse motivo do comportamento da criança, você não vai conseguir prevenir o motivo. Então, se essa criança ela está assim porque ela não consegue fazer a lição, ou porque ela não gosta da lição, ou por algum motivo relacionado à lição, você precisa entender qual é esse motivo. É porque ela tem dificuldade, é porque a mão cansa.
Se a mão cansa, é porque ela não está habituada, ela não está treinada, né? Os músculos não estão habituados. Então, você precisa dar mais exercícios de musculares para ela. Se ela não entende a lição, então ela está com dificuldade em qual parte da lição? Será que é sempre na aula de matemática? É uma outra coisa a se observar. Será que esse comportamento da criança é sempre quando ela tem que escrever mais, por exemplo, quando é um texto na lousa? Ou é quando ela tem que fazer cálculos matemáticos e ela tem dificuldade? Então, vai ser sempre quando ela tem alguma questão em relação. E isso é importante porque vai acontecer aquela outra coisinha que está ali no meu slide, ó, que é, vamos slide, identificar os gatilhos para o comportamento. Então, o gatilho é aquilo que faz o comportamento acontecer. Então, quando o aluno se sente acuado, em perigo, quando a gente se sente em perigo, digamos assim, né? Quando ele sente que algo que ele não gosta vai acontecer, o mecanismo de defesa dele é o comportamento desafiador, é afrontar. Então, cada aluno vai ter um comportamento diferente. Geralmente, aflora a indisciplina, né? A gente sabe disso. E daí a gente tem que começar a ter uma flexibilização melhor para lidar com isso. Esse profissional de aba, ele está ali para ajudar o professor nessa flexibilização, pelo que eu entendi. Mas, se você for professor e você estiver interessado nesse assunto, eu acho super válido fazer uma especialização, porque eu acho que ajuda demais no nosso trabalho quando nós fazemos especializações no que nós temos dificuldade ou naquilo que nós gostamos, porque daí nós nos tornamos especialistas e quem sabe até podemos ir por uma área diferente mais à frente na nossa carreira, não é mesmo? Bom, dito isso, eu trouxe aqui para vocês uma tirinha, porque lá na palestra o professor ele trouxe também uma tirinha do Calvin, não era essa tirinha, e ele fez de jeito diferente. Ele tirou um pedacinho da tirinha, mas eu trouxe uma tirinha para ilustrar melhor para vocês como que funciona na prática, né, de sala de aula, essa questão do A, B e C. A antecedente, né, o que aconteceu para aquele B, que é o behavior, o comportamento. Então, o A seria qual que é o gatilho, né, daquele comportamento, e a consequência, certo? Então, vamos ver lá a tirinha, vou ler com vocês. Vem a professora do Calvin, toda simpática. Calvin, pode resolver o próximo problema, por favor? Daí o Calvin se dá uma de não sei com quem está falando, né? Ela olha assim, Calvin, ele, quem? Você! Daí ela já fica nervosa, né? Porque provavelmente o Calvin, então você já vê dois comportamentos que são recorrentes. O Calvin fingir que não é com ele e a professora costuma gritar com ele quando isso acontece. Calvin, o ousado, exige que se dirijam a ele por seu título para receber uma resposta. Daí ele desafia a professora. Daí a professora faz o quê? Manda ele para o diretor. Já de volta, Calvin. Quem? Daí ele também faz pouco caso do diretor. Por quê? Porque ele não quer voltar para a sala de aula para resolver a questão lá da professora. Então ele quer, ao máximo, prolongar a estadia dele no diretor para não ter que voltar lá, né? Então, às vezes a gente acha que mandar a criança para o diretor vai resolver e, na verdade, é exatamente o que ela quer, né? Então, a gente tem lá a consequência, né? A consequência não, desculpa, o comportamento, que é o Calvin desafiar a professora e a professora ficar brava com ele. A gente tem a consequência, que é ele ir para o diretor e não fazer a lição. E a gente tem o antecedente, que é ela pedir a lição e ele não ter feito, ou ele não querer fazer, ou ele não querer responder. Então, aí é uma explicaçãozinha simples. Na verdade, é até um vídeo simples, né, perto dos que eu fiz do SensoPEG, mas eu achei importante trazer para vocês, porque como eu trago mais vídeos de neuro, e eu assisti esse vídeo de aba,
eu achei interessante trazer para vocês verem que tem outras opções de especialização, porque às vezes as pessoas perguntam, por exemplo, a diferença de psicopedagogia e neuropsicopedagogia, né? Que a psicopedagogia ela vai mais por uma área de psicanálise e a neuropsicopedagogia ela vai mais por uma área de observação racional, né? Parte de neuro, coisa assim. Já o ABA, ele é mais voltado para o TEA nesse caso, né? Então, ele vai ter ali uma análise de comportamento. Aliás, são muitas horas, eu até dei uma olhada no curso, porque eu achei interessante. São 500 e poucas horas. Se vocês tiverem interesse, deem uma olhadinha. E eu achei interessante trazer essa questão da análise funcional, porque muitas pessoas não conhecem o termo ou mesmo a área. Então, é uma área que você talvez possa explorar se você ficou interessada. Se você achou bacana, curta o vídeo, se inscreva no canal. Eu sempre tento trazer aqui para vocês alguns assuntos bem interessantes. Compartilhe se você achou bacana a dica e até o próximo vídeo. Gente, eu falei até o próximo vídeo e eu esqueci de falar aquela parte, olha só. Ainda bem que eu lembrei antes de terminar. Não vai embora, não. Lembra que eu falei que eu tinha achado até que era aplicável a parte que a gente está vivendo de isolamento? Algumas professoras têm relatado alguns problemas com o ensino remoto. Então, eu achei que essa questão da análise funcional, ela também é pertinente a você analisar os motivos que levam essas famílias a não entregarem, por exemplo, a lição ou ao aluno não fazer. Então, será que é alguma questão do apoio da família? Será que é uma dificuldade dos pais em relação à criança? Será que essa criança ela não consegue fazer sozinha por causa de algum tipo de orientação que você não está dando? Então, qual é o gatilho para esse comportamento do não entregar? Então, eu acho que vale uma análise funcional em relação a esse comportamento, caso as crianças não estejam entregando para vocês as lições. Então, eu fiz esse PS aqui no final. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se cabe nessa análise funcional, do jeito que ela é feita, né? Nós estamos vivendo tempos diferentes, então talvez essa adaptação seja possível. Mas eu acho válido a gente começar a pensar nisso também. Então, agora sim, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.